Vamos ler no livro dos Provérbios, capítulo 30. Provérbios, capítulo 30, versículo 12. Quero ler 4 passagens da Bíblia hoje, em que nós vamos ler de 2 coisas que nunca aconteceram e de 2 coisas que nunca vão acontecer. Provérbios, capítulo 30, versículo 12. Há uma geração que é pura aos seus olhos e que nunca foi lavada da sua imundícia. Agora vamos ler no livro aos Hebreus, capítulo 10, versículo 3. Bem para o finalzinho da Bíblia, tem o livro aos Hebreus, capítulo 10, versículo 3. Aqui o escritor fala dos sacrifícios que lá em Israel eram oferecidos no templo. Hebreus 10, versículo 3. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Pelo que, entrando no mundo, o Senhor Jesus Cristo diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Versículo 11. E assim, todo o sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Mas Cristo, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Aqui nós lemos de sacrifícios feitos pelos homens que nunca puderam tirar os pecados. Mas lemos aqui do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, uma vez só oferecido, para tirar o pecado para sempre. Vamos ver em João 10, agora, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27. O Senhor Jesus Cristo fala aqui das pessoas salvas por Ele. Ele chama essas pessoas as minhas ovelhas. João 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las, tirá-las da mão de meu Pai. As minhas ovelhas, o Salvador diz, as pessoas que são salvas por Ele, nunca vão se perder, jamais, é impossível. Por fim, em Marcos 9, já lemos essa passagem aqui nessas reuniões. Eu peço que você note bem as palavras do Senhor Jesus Cristo aqui, avisando as pessoas que não se arrependerem do que espera elas além desta vida. Marcos 9, versículo 43. E se a tua mão te escandalizar, te fizer cair, corta-a,
melhor é para ti entrares na vida aleijado, do que tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida, do que tendo dois pés, seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo dois olhos, ser lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Aqui nós lemos do lugar de tormento. Aqui o Senhor Jesus falou. Lemos aqui do inferno, o lago de fogo, o tormento eterno. E o Senhor Jesus diz aqui, onde o fogo nunca se apaga. Aquele fogo eterno, onde os perdidos serão atormentados pela eternidade sem fim. Prezados amigos, que todos aqui deem atenção para a palavra de Deus, que todos aqui possam pensar seriamente nessas verdades importantes que nós temos lido. Eu disse antes de ler que nós íamos ler de duas coisas que nunca aconteceram e de duas coisas que nunca vão acontecer. Primeira coisa que lemos em Provérbios 30, lemos ali de uma geração de muitas pessoas, diz ali, que são puras aos olhos delas. Elas acham, tudo está bem comigo, tudo está bem, eu sou uma pessoa pura, eu estou bem, não tem problema nenhum comigo. Pessoas que são puras aos seus olhos, não aos olhos de Deus, aos seus olhos. Mas diz o versículo, e no entanto essas pessoas nunca foram lavadas da sua imundícia. Algo que nunca aconteceu na vida daquelas pessoas. Elas acham que estão bem, elas estão bem tranquilas, bem despreocupadas e bem enganadas, pensando, sou uma pessoa boa, uma pessoa justa, uma pessoa pura, tudo está bem comigo. E no entanto, nunca foram lavadas da sua imundícia. Prezados amigos, vamos notar o que a palavra de Deus está dizendo. Nós podemos aprender muita coisa desse versículo, que nós precisamos ser lavados de algo que nos contamina, que a palavra de Deus chama, algo que nos deixa imundos, uma imundícia. Não está falando aqui de lavar o nosso corpo, uma lavagem física, não é isso que está falando. Está falando, meu amigo, de uma lavagem, de uma purificação no sentido espiritual. Algo que todo o ser humano precisa. Precisamos ser lavados, purificados de quê? Precisamos ser lavados da mancha, da contaminação, da imundícia do nosso pecado. Pergunto aqui, amigo ouvinte, essa noite, você já foi lavado do seu pecado? Você já foi lavada do seu pecado?
Você pode se lembrar de um acontecimento na sua vida quando você, reconhecendo o seu pecado, arrependido do seu pecado, você se voltou para aquele, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, aquele que derramou o seu sangue lá na cruz, para nos lavar, nos purificar de todo o nosso pecado. Nós lemos isso na Bíblia. Em Apocalipse capítulo 1, nós lemos das pessoas salvas cantando para sempre no céu ao Senhor Jesus Cristo, aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Eu torno a perguntar para você pensar: você já foi lavado, lavada dessa mancha que é o seu pecado? Aqui nós lemos uma geração de pessoas, muitas pessoas que se acham bem, acham que são pessoas boas. Eu estou bem, sou uma pessoa justa. Ali até usa uma palavra pura, pessoas que são puras aos seus olhos. Eu não vejo pecado em mim. Se tem algum, as pessoas falam, se tem algum pecadinho pequeno, mas tem tanta gente com pecado bem feio, bem grande por aí. Mas eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa justa, não, estou bem tranquilo, nem me preocupo nada com isso. Coitadas de tais pessoas, meu amigo, coitadas de tais pessoas. Muitas vezes são ensinadas a pensar assim, ensinadas pelo engano e a mentira que tem nesse mundo, o engano e a mentira que tem em quase toda a religião do mundo. Eu fui criado assim, eu fui criado na religião da minha família, fui ensinado que a gente era cristão, que a gente acreditava em Deus, tinha fé, que a gente era filho de Deus e estava indo para o céu. Eu estava totalmente enganado com essas mentiras. Eu era um pecador cheio de pecado, indo para o inferno, um imundo pecador em meus pecados. Graças a Deus eu dou cada dia da minha vida, faz quase 30 anos, que eu ouvi a verdade da palavra de Deus, totalmente diferente das mentiras dos homens. A verdade que me mostrou que eu era um pecador imundo com meu pecado, a caminho do inferno com meu pecado. A verdade que me mostrou como eu poderia ser lavado do meu pecado, lavado pelo valor da morte de Cristo, do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado lá na cruz, quando Ele morreu por nossos pecados. Meu amigo, você precisa ser lavado do seu pecado. Não tem batismo. Muita gente pensa, é o batismo que lava do pecado. Nenhum batismo lava pecado nenhum, nunca. Pode batizar uma pessoa católica ou evangélica, ou seja qual for o nome religioso que quiser. Pode batizar quando é criança, quando é jovem, quando é adulto, quando é velho, e não lava pecado nenhum. Meu amigo, o pecador precisa ser lavado do seu pecado pelo sangue precioso do Senhor Jesus Cristo, que foi derramado lá sobre a cruz, quando Ele morreu para salvar o pecador. Então, algo que nunca aconteceu, a coisa mais importante, essas pessoas aqui estão bem contentes, bem tranquilas, quando a coisa mais importante que precisavam nunca aconteceu na sua vida. Mas o mundo está cheio de gente assim, bem tranquilo, vivendo sua vida, correndo atrás do mundo e
vivendo nos seus pecados, e bem enganados, pensando: eu sou uma pessoa boa, eu sou justo, faço bem, olha, tudo está bem comigo. Quando Deus diz: tais pessoas nunca foram lavadas dos seus pecados. Prezado amigo, pare essa noite, se esse é o seu caso. Você precisa tomar uma atitude e buscar a salvação no Senhor Jesus Cristo mesmo hoje. Lemos aqui em Hebreus capítulo 10 de coisas feitas pelos homens da religião, sacerdotes, até os sacerdotes de Israel, que nós lemos na Bíblia. Lemos deles oferecendo sacrifícios, muitas vezes, sacrifícios que nunca puderam tirar os pecados. Pois é, prezados amigos, tão comum ver até hoje as pessoas confiando naquilo que é da religião. Ah, mas lá na minha religião, o homem da religião lá, ele diz isso, ele ensina aquilo, ele nos ensinou assim e assim, e a gente está acreditando no que ele diz, no que ele faz. Aqui nós lemos, meus amigos, de sacerdotes, homens da religião, até homens da religião que Deus ordenou para Israel, oferecendo sacrifícios pelos pecados, o sangue dos animais, lemos ali dos touros, dos bodes, os sacrifícios que eram oferecidos lá no templo, no altar do templo em Jerusalém. E aqueles sacrifícios, a palavra de Deus está dizendo, nunca puderam tirar os pecados. Nunca puderam salvar o pecador dos seus pecados. E o escritor, ele vai mostrando: então o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo, ele entrou aqui no mundo, Deus o Filho deixou a sua glória e veio ao mundo. E ele diz aqui, o Senhor Jesus diz: corpo me preparaste. Ele falando como para Deus o Pai. Aqueles sacrifícios não te agradaram. Aqueles sacrifícios não serviram nunca para tirar o pecado. O Salvador diz então: eis aqui venho para fazer a tua vontade. Falando ele para Deus o Pai. O que ele veio fazer aqui? O versículo 12 diz: mas Cristo, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à destra de Deus. Veja a diferença, meu amigo. Os homens ofereceram milhares e milhares de sacrifícios todos os dias, todas as semanas e meses e anos, durante centenas de anos. Nunca aqueles sacrifícios agradaram a Deus, nunca tiraram o pecado. Mas quando Cristo morreu na cruz e ofereceu-se Ele mesmo em sacrifício por nossos pecados, quando Ele, o Cordeiro de Deus, derramou o seu sangue para tirar o pecado do mundo, ali na cruz Deus recebeu aquele sacrifício que Ele esperava, que Ele tanto queria, o sacrifício que o seu Filho ia oferecer. O Senhor Jesus Cristo, Deus o Filho, manifestado em carne, homem santo, puro, sem pecado, Ele morreu por nossos pecados, uma vez só. Ele não vai morrer outra vez nunca, porque não precisa, porque não é possível. Jamais alguém vai fazer o Filho de Deus morrer outra vez. Oh, meu amigo, nós queremos
chamar a sua atenção hoje para o Salvador Cristo Jesus, aquele que morreu uma vez sobre a cruz, aquele que morreu em favor de nós pecadores, aquele que morreu por ti, aquele que preparou a salvação que você precisa, que eu, pecador, precisei, que cada pessoa precisa. Meu amigo, você precisa se converter, se arrepender dos seus pecados e aceitar o Salvador que morreu lá sobre a cruz. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só Ele pode tirar os teus pecados. Não tem gente religiosa, não tem santo, não tem religião, não tem cerimônia, não tem nada feito pelos homens, meu amigo, que pode tirar o teu pecado e te salvar. Sem Cristo você está perdido. Sem Cristo você vai chegar no inferno, certamente. Pode ir com sua religião junto. Mas se você hoje vier a Cristo, se você se voltar para Ele no seu coração e compreender, Ele morreu por meus pecados, aí está o que satisfez a Deus quanto aos meus pecados: a morte do seu Filho, o sangue do seu Filho. Por isso que a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Todos os que nele creem recebem o perdão dos pecados. Meu amigo, aproveite esta noite. Lemos aqui de duas coisas que nunca vão acontecer. Nunca uma ovelha de Cristo, uma pessoa salva por Ele, vai perecer no inferno. Graças a Deus por isso. Alguém diz: então as ovelhas de Cristo podem viver e fazer o que elas bem entendem, elas não vão perecer no inferno? As ovelhas de Cristo não vivem como bem entendem. As ovelhas de Cristo não vivem no pecado. O que o Salvador disse? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as e elas me seguem. Quem segue a Cristo vai pecar? Quem segue o bendito Salvador vai viver no pecado? Nunca! É quem não conhece a Cristo, é quem anda longe de Cristo, que procura o pecado e vive no pecado e vai perecer no seu pecado. As minhas ovelhas, o Salvador disse, elas me seguem, eu dou-lhes a vida eterna, elas têm uma nova vida em Cristo, elas são novas criaturas em Cristo, não são mais aquela velha criatura arruinada pelo pecado que eram antes da salvação. São novas criaturas em Cristo, seguem a Ele em santificação, conhecendo a Ele melhor, aprendendo dele, seguindo nos caminhos dele e da sua palavra. O que nunca vai acontecer com as pessoas salvas? Nunca vão perecer no inferno. Graças a Deus. E você aqui, meu amigo, se você partisse para a eternidade hoje, se a morte viesse e levasse você hoje, você ia morrer como? Como uma ovelha de Cristo, salva por Ele? Ou você ia morrer como uma ovelha perdida? Uma pessoa que não tem Cristo, nunca teve Cristo na sua vida. Pense nisso essa noite. Lemos aqui em Marcos 9 de uma coisa terrível que nunca vai acontecer. O fogo do tormento eterno, daquele lugar de horror que não tem palavras que possam descrever. O fogo daquele lago de fogo
nunca vai se apagar. Aquele fogo eterno há de atormentar as multidões, os milhões de pessoas que viveram e morreram em seus pecados, que nunca foram salvas, porque não quiseram, como nós ouvimos, porque preferiram os seus pecados. Ó meu amigo, seja avisado esta noite. Você precisa ser salvo, lavado do seu pecado, e é somente pelo valor do sangue de Jesus Cristo que pode acontecer isso. Assim sendo salvo por Ele, você estará seguro para nunca perecer. Meu amigo, aproveite hoje. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. A Bíblia diz, mas a Bíblia diz também: quem não crer será condenado.